Olá, perfeitas! E aí, como vocês estão hoje? Estou aqui para mais este novo vídeo que eu sinto que é muito importante de compartilhar aqui com vocês. Tenho certeza que após esse vídeo você vai sentir uma outra mulher, uma outra pessoa, porque você vai entender que independente da fase que você está passando ou o que você está passando por agora, tudo isso vai te servir para você criar todas as habilidades e resiliências, resistências que você precisa para o futuro que irá te atingir, né? Que irá chegar até você. Então, vamos criar paz com os nossos caminhos, com as nossas histórias, porque é para isso que a gente vive, tá bom? Desde já gostaria de dizer, por favor, compartilhem, curtam aqui. Tenho certeza que esse vídeo vai te agregar muito, mas caso chegue no final e não te agregue, por favor, coloque o dislike, diga o porquê, porque o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento e compartilhar sabedoria. Por quê? Porque, pelo menos, independente do que você for passar pela sua vida, você pode falar, não foi porque eu não sabia, foi porque realmente tinha que acontecer. Então, isso faz toda a diferença na nossa jornada. Chega de nos enganar e tentar procrastinar aquilo que não devemos mais e vamos sim atingir aquilo que a gente merece. Então, você pode odiar aonde você está e mesmo assim você ganhar todas as habilidades que você precisa para a sua versão do futuro. Então, esse vídeo hoje é para isso, então vamos entrar mais a fundo sobre isso. Perfeitas, como eu disse levemente na introdução, justamente independente da fase onde você se encontra aqui no momento, tenha paz, paciência, fé, amor de que as coisas vão melhorar. Eu falo isso, mas eu também passo pelos meus momentos de, ai meu Deus, e muitas frustrações também. Será que isso vai acontecer? Será que eu estou no caminho certo? Como que então, uma receita para a vida, tudo é aquele negócio do que a gente sente. Algumas vezes, né, a gente tem aquela pequena receita de faculdade, escola, aí a escola você escolhe uma profissão, vai para a faculdade, de lá você arranja um emprego na sua área, mas muitas vezes você pode não se sentir satisfeito em relação a isso. Você pode seguir por um outro caminho, já criar uma família de primeira, ou independente por onde você esteja, você pode estar seguindo tudo correto, né, de acordo com o que a sua sociedade diz, mas ali, naquele momento, aquela única coisa que você escolheu para fazer ali na sua vida pode não estar te satisfazendo. Mas, Amanda, por que eu estou passando por isso então? Por que a gente passa por isso? Perfeitas aí só Deus explica, mas o que eu quero dizer é, independente do que você esteja passando por agora, tenha aquela mentalidade de crescimento, de que vai passar, que tudo são fases e que sim, você está passando por isso daqui, porque você vai adquirir essas habilidades, por exemplo. Então, uma coisa que eu quero muito aprender agora, que é aprender a vender. Eu sei me vender, mas eu não sei vender produtos. Porque como assim me vender? Eu sei me posicionar mais hoje na internet, depois que eu criei os vídeos. Eu sei me explicar, eu sei falar o que eu quero. Tudo isso são vendas. Eu sei conquistar um homem, eu sei como me posicionar em relação a algumas coisas. Então isso é uma parte que são habilidades que também eu demorei para desenvolver, mas que hoje eu adquiri e sou muito grata por elas, mas agora eu quero aprender a vender produtos. E aí, vender produtos é diferente. Você tem que entender o desejo, entender as necessidades das pessoas, entender tudo de um pouquinho, né? E aí, eu entendi que eu quero ser vendedora para a vida. No final somos, né? Mas assim, nesse cargo específico, não. Mas independente como eu vou entrar, como eu vou adquirir essas habilidades, esses conhecimentos, vão me servir para uma Amanda do futuro. Eu penso também em fazer consultorias. Eu penso que a engenharia que eu fiz também, todos os anos que eu fiz lá, e estudei, e quebrei a cara, e perdi em prova, e passei em prova, e noites de madrugada estudando, me serviram para criar resiliência, para entender sim que eu sou capaz, para entender toda uma obra de uma empresa. Porque engenharia de produção, por exemplo, eu sinto que é muito ampla e ela faz com que você passe por todas as áreas ali de uma indústria, de indústrias em geral. Isso faz com que você crie uma visão crítica das coisas, de que nem tudo é impossível, mas que tudo faz sentido e tem uma lógica. Então, é algo que eu passei, mas que eu sinto que me serve hoje e que é extremamente importante para aonde eu quero chegar, que é empreender e me tornar uma empresária. Então, independente, eu passei pelas frustrações, eu passei pelos momentos que me fizeram duvidar e perguntar se era realmente isso que eu queria fazer da vida, mas eu pensei, isso vai servir sim, eu tenho fé.
E hoje eu digo, serve. Assim como as fases que você está passando pela sua vida agora, independente elas quais sejam. Eu sei que escola é muito difícil. Normalmente as pessoas colocam muitas matérias na escola. Eu tenho um plano assim para o futuro para falar sobre isso, porque na adolescência é a fase que a gente sente mais sono, é a nossa fase de crescimento, é uma bomba de hormônios mexendo com a gente o tempo inteiro e a gente precisa dedicar e no final escolher alguma profissão ou vestibular ou alguma área que a gente queira desenvolver para o nosso futuro profissional, certo? Então, eu entendo algumas coisas. Eu entendo que existem fases na nossa vida que a gente odeia. Que a gente odeia é uma palavra muito forte, mas que a gente não gosta, de que a gente realmente se incomoda. A gente se pergunta milhões de vezes, seja um casamento, seja uma briga que faça você pensar, meu Deus, será que eu devo continuar pelos meus filhos ou se eu devo terminar? Será que como que eu converso? Eu sei que tem fases, aquelas fases que a gente não sabe muito o que fazer. Tem um vídeo sobre isso chamado Pontos de Inflexão também e Poder de Escolha. São 2 vídeos que eu já fiz aqui no canal, que com certeza vai contribuir com este vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição também, então olhe lá. Mas essas fases que a gente está enfrentando agora vão nos servir. O futuro só a Deus pertence, a gente não tem noção de nada, mas a nossa mentalidade, ela vai fazer a diferença. Por exemplo, às vezes está um trabalho ou uma fase que você não gosta da sua vida e você pensa 24 horas ou as 18 horas que você está acordado aí ou mais ou menos, você fica pensando, eu não gosto disso, isso é ruim, nossa, como que isso daqui não serve pra mim, nossa, como eu estou frustrada hoje, eu tô triste, eu não vou fazer isso, eu não quero isso aqui. Quando a gente fica com essa mentalidade, que muitas vezes acontece e a gente recebe esse tipo de informação o tempo inteiro das redes sociais. Por exemplo, olha o seu feed no Instagram, no TikTok, seja lá as mídias que você encontra e você segue, perceba quantos são de reclamação e quantas são de estímulo. A reclamação é algo muito fácil de se criar, de produzir, porque reclamar é uma coisa que não é fácil, né? O difícil mesmo é você persistir, é você ter disciplina, é você fazer aquilo que você acredita, é você não se distrair, é você realmente pegar e fazer. Nem todo dia a gente vai acordar 100%, mas todo dia a gente tem que dar o nosso melhor. Então são coisas diferentes, mas que juntas elas se agregam muito e elas fazem com que você multiplique, com que você cresça e evolua nesta vida. Eu vi uma frase uma vez que fala que disciplina é liberdade. E isso me impactou bastante, né? Porque disciplina é algo que eu não gostava tanto, porque você sempre tem aqueles horários regrados, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem esse horário. E às vezes você tá cansada ali, principalmente nós, mulheres que somos cíclicas. E principalmente quando a gente está no momento de menstruação. A gente está em uma TPM ali, chegando perto, nosso ritmo cai. A gente tem vontade de dormir mais. A gente não tem força de vontade para fazer aquilo que a gente fazia antes, seja uma academia, seja até fazer a nossa própria comida. Muitas vezes a gente quer comer, a gente quer se sentir leve ou relaxar ou, enfim, ligar o foda-se para as coisas. Só que o que acontece? Tem aquele momento, alguém depende de você. O que a gente pode fazer para tentar diminuir o ritmo, a gente faz. Inconscientemente ou consciente, reclamando ou agradecendo, a gente faz. Porque o nosso ritmo diminui, é natural. E eu sinto que as empresas e toda a sociedade deveriam entender isso. Não é porque a gente quer, é porque é nosso. E isso faz com que a gente crie outras habilidades favoráveis para a humanidade, para a nossa vida e para a vida como um todo. Tá chovendo aqui, tô no carro novamente hoje. Mas é isso, esse barulhinho de chuva também é muito gostoso, né? E quando a gente pega e a gente pensa em disciplina como liberdade, quer dizer que uma vez que a gente mantém uma estratégia, mesmo de horário não seja exatamente o que a gente vai fazer ali no horário, no dia, por exemplo, eu combinei de às 3 horas da tarde para academia, depois às 4 horas quando sair da academia caminhar mais 1 hora, depois disso pegar e ler um livro por mais 1 hora. Eu tenho meus horários regrados, isso aí são exemplos, tá? Mas quando a gente não faz isso exatamente no horário, às vezes a gente já se frustra. Mas já pensou em olhar seu dia como um todo? Olha, neste dia eu vou me programar, ir ao salão, fazer minha academia,
me cuidar, fazer minhas obrigações de casa, realizar meus estudos por 1 hora. E aí você consegue distribuir pelo seu dia. Existem vários cursos interessantes, inclusive, que servem justamente para que você aprenda a se disciplinar. Porque a gente só aprende a ter disciplina, muitas vezes, na escola. E a escola é aquele horário regrado sem parar. Porque são várias pessoas ali, vários estudantes. Então, realmente tem que ter algo que seja mais rígido, né? Mas agora que você está vivendo sua vida adulta, ou que você vai viver, ou que você está, enfim, chegando lá, você pode entender que você pode fazer ser mais flexível em relação aos seus horários e entender que quando você cria essa disciplina diária das coisas que você tem que realizar no dia, não necessariamente de horário, você consegue encontrar essa liberdade. E quando você vai persistindo e mantendo esse foco e indo, aí sim você vai encontrar a liberdade que você deseja, você vai alcançar aquilo que você quer. Porque mesmo nos dias ruins a gente tem que realizar algumas coisas, e nos dias bons a gente às vezes só quer comemorar, só quer viver o bom também, a gente tem que realizar algumas coisas. É por isso que quando a gente fala que a gente não gosta do que a gente está realizando aqui agora, e que a gente entende que o que a gente está realizando aqui agora serve para a gente criar todas as habilidades que a gente precisa para o futuro, mesmo a gente sem entender exatamente o porquê, você vai entender que faz sentido isso. Analise toda a sua história de vida e veja o tanto que você passou e o quanto você aprendeu com o que você passou. Às vezes a gente nem imagina pelo que a gente vai passar. Meu Deus, eu nunca imaginei nada da minha vida assim. Eu manifesto, eu faço o que eu sonho muito, eu acredito, eu vou lá, eu busco realizar como realizei algumas coisas na vida. Mas ao pé da letra mesmo, ninguém consegue descrever ou fazer. E quando às vezes sai certinho, às vezes pode vir uma outra insatisfação. Eu sinto até que nessa fase de 2025, de a gente ter acesso a essas redes sociais no auge, no ápice, como está tendo hoje em dia, a gente encontra mais frustração. Porque, por exemplo, ok, encontrei o carro que eu queria, estou namorando, estou aqui já noiva, ou quero fazer isso, estou aqui com meu filho, enfim, independente da sua realidade, da sua história, mas vai ter alguma coisa que não satisfaz. No final, sempre vai ter alguma área para ser trabalhada na nossa vida. Por isso que eu acho super interessante a astrologia. Mas pode vir isso com qualquer outra tipo de conhecimento que você entender. Porque a astrologia, perfeitas, ela é um mapa. E ele é um mapa que tem 12 casas e é em 360 graus. Ou seja, quando você está trabalhando uma área agora, a outra está sendo um pouco menos iluminada. Ou se não, está te trazendo um desafio para você aprender ali. A mesma coisa seja com o planeta. O mundo é completo, perfeitas. Você vai entender que quando você começa a entender o porquê está realizando aquilo, encontrar paz com isso, você vai avançar e passar dessa fase. Mas quanto mais a gente fica remoendo, quanto mais a gente fica reclamando e pensando que aquilo não é bom ou que você já quer mudar e tem que ser logo para hoje, para amanhã e instantâneo, mais a gente se frustra. Eu digo isso, mas passando a mensagem para vocês e escutando também. Porque eu tenho essa necessidade de... Necessidade não é nem a palavra ideal. Mas eu tenho esse desejo de que, ok, pensei e realizou. Acho que é natural do ser humano, né? E não seriamente é assim. Eu vi um vídeo e compartilhei também na rede de apoio. Se vocês ainda não seguem no Instagram, Estou Pronta, a nossa rede de apoio. Eu posto muitas coisas lá interessantes, principalmente nos stories, para que a gente entre em mais contato e consiga dialogar. Tem rede de TikTok também, tem, enfim, além dos vídeos aqui no canal, tem muita coisa, justamente para despertar esse senso. E eu falo de várias áreas. E muitas vezes eu ficava me culpando ou pensando assim, negativo sobre a situação. Amanda, por que você traz vários temas? Porque vários temas são importantes. E como eu tô vindo aqui falar como uma rede de apoio, eu sinto que para você esse vídeo serve, mas para a outra perfeita, o outro vai servir mais. Não que seja de perspectivas diferentes do mesmo tema, mas são sempre temas que eu abordo coisas diferentes. Por exemplo, sobre ser mulher, sobre como a gente se posicionar no nosso profissional, sobre autoconfiança, sobre como a gente realmente consegue desenvolver nossas habilidades, como criar nossa melhor versão, como ser perfeita.
E como você já é perfeita. Não tem um padrão, somos únicas, tá? Eu repito isso porque somos únicas e isso já é a perfeição divina. E a gente melhora todos os dias, tendo disciplina, aceitando e levando com sabedoria o que a gente vai vivendo hoje em dia. E por aí a gente vai seguindo a nossa vida. Perfeitas, as fases que a gente vai passando, elas vão trazer resiliência, aprendizados, vai trazer novas pessoas para sua vida. Quantas vezes você disse não, não queria estar ali naquele local e você encontrou o homem que você é casada hoje? Ou quantas vezes você não queria participar ali daquele grupo, mas você ouviu e recebeu exatamente a mensagem que você precisava ouvir. Então é para isso que serve você aceitar o que você está vivendo com sabedoria e ao mesmo tempo não quer dizer que é para você ficar estagnado, ok, eu aceito e acabou. Não, jamais. Mas justamente é para você entender que, ok, eu aceito e busco evoluir e quero crescer. E o que eu posso aprender com o que eu estou vivendo aqui neste exato momento? Eu posso aprender isso, como não falar assim, como me comportar, como me posicionar, como me vestir, como atender clientes, como falar com meu marido, com meu cônjuge. Então, tudo isso que você está passando na sua vida vai te trazer maturidade, experiência. E tudo aquilo que você já viveu te tornou a pessoa a qual você é hoje. Então vamos parar de pensar no passado com aquela dor e aquela questão de remoer e sim agradecer. E eu trouxe um vídeo chamado Gratidão. É um quadro que eu tô fazendo aqui todo dia, toda semana eu tô postando um vídeo sobre um vídeo para esse quadro. Já postei 2. Um é Seja Grato pela Sua Existência. Assista, ele realmente vai mexer com você. E o outro é Seja Grata pela Sua Ancestralidade. E quando eu falo isso, remete realmente à história que a gente viveu e que as nossas antepassadas viveram. E quando você vai perceber e agradecer pela sua história e você já entende, lembra e honra as suas ancestrais, você entende que tudo está passando aqui, neste exato momento, é por uma razão. Você está vendo este vídeo aqui neste exato momento por uma razão. Para te trazer paz, para te trazer conforto, acolhimento, ou simplesmente para você mandar para uma pessoa que você se importa muito, que você sente que está precisando ouvir essas palavras. Aqui é uma rede de apoio que nos serve para nos apoiarmos umas nas outras. O mundo está tão separado que às vezes falar de assuntos assim tão importantes não é tão possível. E o acesso, às vezes, que a gente tem é por mídia social. É por isso que eu vim por aqui também. Claro que eu compartilho e vivo isso, essas experiências. Tenho muitas amigas e família também, sou muito unida com minha família. Para compartilhar esses assuntos, a gente vai filosofando, vai indo muito a fundo nisso. Mas a importância de trazer aqui é que você vai acessar também. Então, por favor, ame o que você está vivendo. Vai te trazer muitas habilidades incríveis. E se você quer desenvolver mais habilidades ainda, vá atrás. Busque, procure vídeos no YouTube. Nunca teve numa fase tão fácil na nossa vida para ter acesso. Eu lembro quando eu era criança, acho que meus pais nunca compraram, assim, porque era muito caro na época. Mas tinha as enciclopédias e eram caras, assim, enfim, tinham vários conteúdos, não tinha computador para todo mundo, celular, então, nossa, nem se compara com a realidade que é hoje. E quando as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, a não ser que conhecesse alguém que tivesse a disponibilidade, a força de vontade para pegar e compartilhar com você, você não ia ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, honre e agradeça por você estar vivendo exatamente esta época e por estar acessando esses tipos de conteúdo para que você viva essa vida com mais sabedoria e alcance longos voos para você realmente viver a realidade a qual você merece, que você acredita. Você merece o melhor. Todos nós merecemos. É abundância para todo mundo. Entendeu? É aquele... Enfim, é muito bom. É tema já para um outro vídeo. Mas aceite o que você está vivendo. Acesse todo o conhecimento, absorva mesmo com sabedoria. Se eu estou aprendendo isso, se dedique. Não simplesmente veja e vá fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Tenha foco naquilo que você quer, tá?
Seja verdadeiro consigo mesmo e pegue toda oportunidade que você tem e possível e realmente se agarre a ela. As oportunidades perfeitas vamos tomar um café, vamos ali abrir inscrição para esse curso, descobrir uma nova vaga de emprego, quer mandar seu currículo, quer sair comigo, dizer um sim. Então, observe as oportunidades, elas batem na sua porta o tempo inteiro, independente da sua situação de vida. Se agarre a elas, acredite que sim, é para você também. Muitas vezes nas nossas famílias, no local onde a gente vive, tem muitas crenças limitantes. Comece a identificá-las, comece a acessar mais o que é crença, pesquisar mais, entender mais. Eu vejo que até nos cursos que eu fui, né, falam sobre as crenças. Que dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro não tem uma vida boa, a família se separa, ou qualquer outra questão, mas a realidade não é essa, não. É diferente, na verdade. Então, procure se dar o melhor para sua família, aceitar que você merece o melhor também. Siga aqui o nosso canal, escreva o que mais te tocou neste vídeo. Este vídeo realmente é feito de coração. E é isso, vamos juntas nessa vida. E caso alguém não tenha te falado, eu te amo e acredito muito na habilidade de você criar e realizar o que você acredita para sua vida e receber também, tá? Então, vamos juntas. Um beijo para você, para sua família. Compartilhe para todas as perfeitas que você conhecer, porque todas nós merecemos ter acesso a esse tipo de conteúdo. E lembrando que a Estou Pronta é apenas o começo de uma jornada de muito conhecimento e união que está pela frente. Então é isso, perfeitas. Um beijo. Espero que vocês tenham um ótimo dia por aí. E até o próximo vídeo.